Eu estou aqui com o Eduardo Rumenig. Ele é professor doutor pela Universidade de São Paulo. Ele é doutor pela Escola de Educação Física e Esporte, onde ele escreveu a tese chamada Rebocadores Urbanos e Capitalismo de Plataforma, ensaio sobre a entrega por bicicleta em São Paulo. O Eduardo ficou 6 meses acompanhando 4 horas por dia um grupo de diferentes tipos de ciclistas entregadores. Foi em 2020, né, Eduardo? Como um trabalhador pode transformar as pedaladas diárias em benefício? Essa é uma boa pergunta, né? Na verdade, foi um pouco a pergunta que orientou a tese. Antes de respondê-la, queria agradecer, dizer que é um prazer, fiquei muito feliz com o convite e prazer conhecê-lo, Rogério. A pergunta que orientou a tese foi essa, na verdade, né? Porque a maior parte dos estudos que são publicados sinalizam que andar de bicicleta é benéfico para a saúde, traz benefícios para a cidade, para o ciclista, para as pessoas que não usam a bicicleta, que recebem os benefícios indiretos, né? Porque é um veículo que tem nenhuma emissão ou baixa emissão, dependendo do poluente que você considera, estimula a prática de atividade física, aeróbia, enfim. Muda a sua forma de circular pelo espaço, de perceber a cidade, de viver, né, a cidade. O problema é que, inserido numa lógica capitalista, é possível, ou era possível, isso é o que a gente tentou investigar, né, que esses benefícios pudessem ser mitigados tanto pelas condições do espaço por onde esse ciclista percorre, quanto pela forma como ele usa a bicicleta inserida dentro de uma lógica mais produtivista, né? Neoliberal, que a gente chamou. E daí o que a gente concluiu é que, olhando da perspectiva da qualidade de vida, talvez o uso da bicicleta como instrumento de trabalho dentro desse contexto, considerando a realidade de São Paulo e considerando a realidade do trabalho de plataforma, pode ser comprometida. Então, talvez esse benefício não venha com a prática, com o uso da bicicleta diário, inserido dentro dessa lógica neoliberal, né? E dentro do contexto urbano como é São Paulo. O ponto é que eu acompanhei esses ciclistas num período muito específico, né, que foi logo no início da pandemia de Covid-19. E tinha restrição de circulação de veículos, de pessoas. Em tese, a poluição emitida pelos veículos automotores estava menor, embora a poluição advinda das queimadas da Amazônia, né, e do Pantanal acabaram aumentando os níveis de poluentes. É difícil responder essa pergunta. Para transformar a pedalada em benefício, precisaria de um conjunto de fatores. O poder público melhorando o espaço urbano, as plataformas mudando um pouco a lógica de como elas funcionam, o mercado de trabalho garantindo que o trabalhador, a partir da atividade que ele desenvolve, ou parceiro, né, como as plataformas chamam ele, da atividade que ele desenvolve, tenha condições de suprir as necessidades humanas mínimas, ou básicas, né, melhor dizendo, as necessidades humanas básicas, e o próprio ciclista tendo mais, eu vou chamar de cultura corporal, assim, para tentar adequar melhor a bicicleta, evitar, por exemplo, a bag nas costas, adaptar um pouco melhor a bicicleta, reduzir a jornada de trabalho, necessidade de trabalhar tanto. Então, para transformar em benefício, precisaria de uma ação coletiva de muitos atores envolvidos, eu acho. Mas se você fosse falar para um rapaz hoje, vai sair para fazer entrega, que dica você daria para ele
minimizar esses problemas que existem e que depende de outras pessoas, coisas que só ele pode fazer. Prestar atenção na ergonomia da bicicleta, acho que é um fator importante. Então, ficar atento aos ajustes, pequenos ajustes assim da bicicleta seria importante para reduzir o risco de lesões por esforços repetitivos ou por uma jornada extensiva de trabalho. Prestar atenção na dieta, então, priorizar alimentos antioxidantes, acho que seria importante também. O que são alimentos antioxidantes? Um dos problemas que a gente aventou seria a exposição à poluição. Então, os ciclistas, eles, em função da maior atividade respiratória, metabólica, eles acabam inalando maior quantidade de poluentes. Isso não significa que eles sejam mais reativos aos poluentes, mas eles inalam mais. Então, utilizar alimentos antioxidantes, por exemplo, alimentos ricos em vitamina E, vitamina C, alimentos frescos, mais saudáveis, no geral, isso reduz os efeitos adversos promovidos pela poluição no organismo. Então, priorizar dietas que tenham alimentos mais frescos, ricos em determinadas vitaminas, como a E e a C, pode ajudar a reduzir essas externalidades, né, negativas, por exemplo, da exposição à poluição. Hidratação, acho que é importante, foi algo que a gente notou que os ciclistas evitam, no geral, para ficar parando, porque às vezes é difícil acessar um banheiro. Então, aí é a questão do desenho urbano, né, e da oferta de serviços públicos que a cidade de São Paulo não tem, e aí acaba obrigando os ciclistas a evitarem certas coisas. Então, acho que hidratação, ergonomia e dieta seriam individualmente assim fatores que ajudariam a reduzir as externalidades negativas. Você sabe me dizer que alimentos esses que a gente tem acesso básico têm essas vitaminas? Ou bastaria, por exemplo, se ele tomar um copo de água com limão já ajuda para suprir a necessidade de vitamina C? E se comer feijão todo dia tem vitamina E? Eu não sei qual alimento teria. Eu não sei, assim, eu não sou especialista em nutrição, né? Eu sei que esses alimentos são antioxidantes, mas, por exemplo, alimentos frescos, por exemplo, cenoura, eu sei que isso é rico em vitamina E. Então, por exemplo, um sanduíche, queijo branco, uma cenoura, enfim. Agora, se é suficiente, aí eu já não saberia dizer, né? Aí eu vou perguntar para uma nutricionista que é mais adequado, né? Eu tenho uma dúvida sobre a inalação de poluição. Existe como mitigar esse problema, diminuir o problema, aproveitando que a gente passou 2 anos usando máscara? Se o ciclista entregador usasse máscara, ele diminuiria o problema da poluição? E qual poluição que ele diminuiria? Parece que a máscara, aí eu estou falando especificamente de partículas, né? A gente chama de material particulado, não de gases. Uhum. A máscara parece reduzir a exposição ao material particulado, mas teria que ser aquela que tem, por exemplo, um filtro de carvão e que é muito difícil respirar. Então, quando você está no exercício físico e você como essa, ou você reduz muito a intensidade do esforço para conseguir ficar com a máscara e conseguir dar conta de pedalar, ou você fatalmente vai tirar a máscara do rosto, né? Okay. Então, é muito difícil assim ele mitigar a exposição com iniciativas individuais.
O que acontece é que a máscara, essa que a gente usa diariamente, ela aumenta a umidade e a temperatura do ar que a gente inala. E isso acaba reduzindo um pouco a irritação, por exemplo, em dias muito secos ou em dias muito frios. E aí acaba aumentando um pouco o conforto. Agora, para a poluição especificamente, me parece que seria muito difícil, porque isso fatalmente implicaria em ele reduzir a velocidade com a qual ele pedala, o que obviamente implicaria nos ganhos dele, né? Porque ele ia ter que pedalar mais devagar, ia conseguir fazer menos entregas e, portanto, ganhar menos. Então se ele usar a máscara pode ser uma alternativa para diminuir o desconforto na garganta, na boca e nariz em dias muito secos? Pode ser uma alternativa, porque o ambiente intra-máscara ali fica um pouco mais úmido e isso ajuda a reduzir o desconforto, né? Que essas temperaturas secas, esses dias mais secos ou as temperaturas muito baixas geram quando você está fazendo exercício. Ajuda a diminuir o conforto. Agora, em termos de poluição, essas máscaras mais convencionais assim ajudam um pouco. Certo. Pelo menos que eu tenho lido, assim, né? Você ficou lá 6 meses, né? Eu li uma boa parte da sua tese. Nos resultados que você colheu, você conseguiu identificar quais são os locais, ou eram os locais mais poluídos e os horários? Uhum. Os horários não, porque eu sempre acompanhei os ciclistas no mesmo horário, né? Que era das 10, 11 da manhã até as 3 da tarde. Então, possivelmente eu fugi um pouco dos horários de pico, mas, de novo, como era pandemia, a cidade estava vazia, né? Mas o que foi possível identificar é que tem 3 espaços urbanos que parecem que são mais... tem maior concentração de poluentes, né? Cruzamentos, então, locais que têm semáforo e que o tempo semafórico é muito alto, geralmente são locais que registram níveis elevados de poluição. Grandes avenidas, assim, com circulação de veículos pesados, por exemplo, Marginal, ou mesmo avenidas, ciclovias que estão próximas a corredores de ônibus, também tem e sobretudo perto de paradas de ônibus, assim. Paradas de ônibus têm um pico de poluição substantivo. E terminais rodoviários de ônibus. Então, Terminal Bandeira, por exemplo, que era por onde a gente passava sempre, ali também registrava pico de poluição. Agora, é importante dizer que o espaço é uma dimensão, mas a prática espacial é outra, né? Então, por exemplo, haviam pontos em que a poluição não era tão grande, mas o fato de exigir maior esforço acabava fazendo com que o ciclista inalasse muita poluição naquele lugar. Por exemplo, subindo a Consolação, né? Então, ali tem uma circulação de ônibus, mas basicamente de automóvel, que é o veículo que circula mais próximo da ciclovia, né? Só que como tem uma topografia muito difícil, né? Tem um desnível grande, então o esforço acaba fazendo com que ele aumente a frequência ventilatória, isso faz com que ele inale mais poluentes, mesmo não sendo assim uma região com uma concentração igual a de um terminal bandeira, por exemplo, né? Então, é importante considerar o espaço, mas também as práticas espaciais, sobretudo quando as pessoas estão fazendo exercício, para saber onde estão os pontos críticos assim da cidade. Imagino que para uma pessoa normal, né, tipo, ele não vai nem se dar conta como pensar nesse tipo de dinâmica. Tipo, hoje eu vou pegar a Consolação, então eu vou usar a máscara, mas se eu usar a máscara, eu não consigo respirar direito. Mas se eu ficar sem máscara, eu vou respirar mais poluição. De alguma maneira,
tem como ele evitar isso? Não tem. Ou ele escolhe outro local, ou ele está sujeito a esse É, problema, né? porque aí o que eu digo, dependeria de outros atores, né? Porque, por exemplo, ele pode falar assim, vou adotar outra rota. Pode ser que diminua a concentração, né? Ele vai por vias vicinais, assim. Mas ele também aumenta o tempo do trajeto, né? Então, pode ser que esse maior tempo de trajeto acabe resultando na mesma inalação de poluentes comparado a um trajeto mais curto, mas que usa as vias de maior circulação de veículos. Então, é muito difícil resolver isso em termos de exposição à poluição. Dependeria, sobretudo, do poder público, né? Se a gente pensar, por exemplo, as ciclovias, né? Elas estão todas ou quase uma boa parte delas, em fundos de vale. Então, pensar na Sumaré, pensar na Berrini, fundos de vale, que tem circulação de veículos a diesel pesados próxima dela, né? Ônibus, sobretudo. Então, como faria para diminuir a exposição dos ciclistas? Eletrificar a frota de ônibus. Essa seria assim, uma iniciativa importantíssima, porque aí você tira o diesel e coloca um veículo de baixa emissão, que ainda está emitindo partículas, por exemplo, pelo atrito dos pneus, freio, tudo bem, mas é muito menos, né? E está deixando de emitir outros poluentes, que são os gases, né? Perfeito. Agora, para eletrificar a frota, dependeria tanto da iniciativa privada quanto do poder público, de uma legislação que favorecesse, de uma infraestrutura também, né? E a gente vive uma crise energética aí, enfim, depende de muitos atores. É uma dinâmica muitíssimo complexa, assim, né? O que não significa que não é possível resolver, é possível. Tem tecnologia, mas exige um investimento, exige boa vontade desses diferentes atores e, principalmente, exige articulação e organização, né? Que acho que é o que falta muito ainda dessas iniciativas todas, né? Ok. Agora, voltando sobre os resultados da sua pesquisa, tem algum resultado que você quantificou em relação a aquelas pessoas, aqueles rapazes que faziam as entregas, em relação à exposição à poluição? Tem. A gente quantificou o risco relativo de mortalidade em função da exposição à poluição. E essa é a boa notícia, né? A gente detectou que, mesmo trabalhando jornadas extensivas na cidade de São Paulo, que é uma cidade bastante poluída, o risco de mortalidade em função da poluição, especificamente de material particulado, ele é menor do que o risco de permanecer sedentário. Ou seja, é melhor pedalar, mesmo em local poluído, do que permanecer sedentário. Agora, de novo, eu fiz isso durante a pandemia, né? Que tinha quase tráfego muito baixo de veículos, taxa de congestionamentos baixíssimas. Então, foi num cenário muito específico, assim, de uma cidade quase sem automóvel, né? Eu não sei como isso seria hoje em dia, com os congestionamentos que é possível que talvez desse outro resultado. Mas o que a gente verificou durante a pandemia é que o risco relativo de mortalidade ele era menor. E aí, por quê? Daí acho que eu consigo explicar melhor. Porque o exercício físico, um dos benefícios que ele promove é melhorar os processos antioxidantes do organismo. Então, por exemplo, o indivíduo que faz atividade física, teoricamente, isso ainda não é muito bem comprovado, mas teoricamente, ele seria menos reativo à poluição. Porque uma das adaptações que o exercício físico aeróbio, o esforço físico gera, é tornar a pessoa menos reativa a inflamações, processos inflamatórios.
que está associado a uma série de coisas, está associado a câncer, está associado a lesões, está associado a uma série de problemas. Então, parece que isso funciona para os ciclistas, de modo que é melhor eles pedalarem, mesmo nesse ambiente, considerando que era um ambiente de pandemia. Então, hoje eu não sei se essa afirmação é possível sustentar, do que permanecer sedentário. Mas isso em termos de poluição, e não em qualidade de vida no geral, né? Porque aí envolve outros fatores que não só a questão biológica. Você ficou com ciclistas de diferentes tipos de empregadores. O que mais que chamou a atenção? Que poderia ter chamado a atenção para esses que trabalham só com ciclistas, só para essas empresas de aplicativos? Acho que tem uma diferença importante, e eu acho que o iFood, especificamente, ele passou a entender, ele durante a pandemia, eu acho que ele ficou mais sensível a essa questão. O iFood, especificamente, e eu estou falando dele porque ele detém quase 70% do mercado de entregas, né, em São Paulo. Então, eu acho que ele é um ator importante, assim. Durante o período que eu pedalei, esses ciclistas eles não tinham acesso a quase nada, assim, né? Não tinha um ponto de apoio onde tivesse banheiro, local para ficar durante o tempo disponível ao trabalho, local para carregar o telefone para comer, enfim. E o iFood, com uma iniciativa chamada iFood Pedal, ele tentou atender um pouco as reivindicações desses ciclistas, né? Então, ele colocou, acho que 4 pontos na cidade de São Paulo. Qual que é o problema, eu acho, agora? A escala disso, né? Porque uma das coisas que acontece é que o ciclista, que é operador logístico, ele não pode sair do território determinado pela plataforma. Então, se esse ponto está fora do território, o ciclista não tem acesso. E como está em regiões muito contíguas, Cerqueira César, Itaim, enfim, deixa muito ciclista de fora. Então, para ser significativo, acho que teria que ampliar a escala dessa iniciativa, mas acho que essa é uma diferença. Assim. Os ciclistas que trabalhavam para empresas que não eram plataformas, eles tinham um local assim, para descansar, para comer, para usar banho, enfim, essas coisas. E os da plataforma não, o tempo inteiro na rua. Eu acho que esse é um ponto. A segunda coisa é em relação à previsibilidade, assim, né? Os ciclistas, e eu acho que esse é um fator importante. Os ciclistas que trabalhavam para o varejo, para os varejistas, eles sabiam quanto eles iam ganhar. Eu tinha uma previsão, amanhã vocês vão fazer tantas entregas, consegue programar a rotina, consegue saber qual vai ser a renda dele no fim da semana. Os ciclistas das plataformas não tem essa previsibilidade. E isso é um fator de ansiedade, assim. E aí, de novo, eu não consigo dizer exatamente, mas uma percepção que eu tive é que isso gera alguma ansiedade, assim. E isso, obviamente, tem consequências para a saúde mental desses ciclistas, né? Eu imagino. Então, é um ambiente extremamente imprevisível. E isso gera uma ansiedade, enfim. E eu acho que o terceiro ponto é o fato de você ter que interagir o tempo inteiro com um algoritmo, né? Os ciclistas do varejo tinham alguém para conversar, né? Um superior. Então, quando tinha um problema, era mais fácil tentar explicar e tentar resolver a situação com o superior. Enquanto que os ciclistas de plataforma, não. Assim, é sempre um algoritmo
e tem uma assimetria de informações, né? A plataforma detém toda a informação, o ciclista fica um pouco no escuro, não sabe como aquilo está processando. Enfim, acho que tem isso. E, por último, tem uma coisa que é a imunização da plataforma, né? Então, a plataforma não se responsabiliza assim, por quase nada que acontece com os ciclistas. Enquanto o setor do varejo, embora esses ciclistas também sejam microempreendedores, tem uma certa flexibilidade e uma certa corresponsabilidade no trabalho de entrega, né? Então, acho que são esses pontos assim que basicamente me chamaram a atenção, comparando os ciclistas que trabalham para o varejo com os ciclistas que trabalham para as plataformas. A pessoa que começa a trabalhar com plataforma, então ela precisa dominar a ansiedade de querer ganhar logo um dinheiro, porque não vai conseguir. Ela vai ter que saber que é um trabalho imprevisível, ela tem que saber que ela vai ter que interagir só com algoritmos, ela está sozinha, então. A lógica é um pouco essa, assim, né? É uma sociedade de indivíduos, né? Se fosse traduzir. O algoritmo tem um desenho que eu até entendo, assim, o argumento das plataformas, que alguns autores chamam de gamificação do trabalho. Então, o que acontece é que eles usam a lógica dos jogos para autoestimular os entregadores, aumentar a eficiência, aumentar o engajamento, o comprometimento desses ciclistas com o trabalho. Em tese, isso seria positivo, né? Se a gente for pensar, bom, a pessoa fica automotivada, engaja mais, é mais eficiente, não tem problema nenhum. A questão é que tem consequências, às vezes, né? Uma delas é essa que você citou, que é você forma pessoas que estão competindo o tempo inteiro umas com as outras. Isso, eventualmente, pode representar o enfraquecimento dos laços de solidariedade que havia, por exemplo, no trabalho formal, quando a pessoa se identificava com uma classe, né? Por exemplo, metalúrgicos, bancários, enfim, tinha laços de solidariedade que fazia daquele grupo de pessoas, em função do modo como eles se inserem no mundo produtivo, parte de uma mesma classe. Nas plataformas, não, é um grupo muito heterogêneo, e essa lógica meritocrática, ela tem um peso importante, assim. Então, a pessoa se torna um indivíduo competindo com outros indivíduos, que, inclusive, precisa vender a si mesmo, né? Então, esse sistema de ranqueamento que as plataformas usam, por exemplo, o RAP, né? O RAP, esse sistema de ranqueamento faz com que essas pessoas fiquem competindo umas com as outras como se fosse um jogo mesmo. Dependendo do critério que as plataformas adotam para classificar esses ciclistas, isso inclusive estimula o risco, né? Por exemplo, quanto mais rápido você fizer a entrega, mais pontos você ganha. Então a pessoa vai deixar de respeitar farol, vai pegar a mão contrária da via, vai aumentar a velocidade para conseguir melhor classificação, porque quanto melhor essa sua classificação, mais pedidos você recebe. Então, tem uma situação que é um pouco paradoxal. Assim, por um lado, as plataformas oferecem, por exemplo, curso de capacitação para os ciclistas de segurança viária, mas, por outro, adotam um desenho algoritmo que estimula o risco, né? Que engendra o risco, porque classifica os ciclistas em função de certos critérios que fazem com que eles adotem, por exemplo, maiores velocidades, de respeito às legislações de trânsito, enfim, uma série de coisas. Então, acho que tem um pouco isso. Qual que é a alegação das plataformas? É que se eles não adotam isso, por exemplo, o ciclista ou o motociclista que vai entregar em dia chuvoso, seria injusto se ele não recebesse um pouco mais do que num dia em que ele está entregando um dia que não tem chuva, assim, né? Que o risco de um sinistro de trânsito é menor. Então, o argumento da plataforma, em tese, faz sentido, né? Agora, também é preciso considerar que esse desenho engendra riscos. Portanto, redefinir o algoritmo, por exemplo, para incluir o ciclista que
respeita a lei de trânsito, não adota a mão contrária, mesmo que isso implique maior tempo de entrega, ou que use o tempo disponível ao trabalho para fazer um curso de capacitação ou de formação profissional, para, inclusive, ser incluído num quadro que exige mais qualificação dentro da própria plataforma, né, como um curso de programação, por exemplo, ou que adota práticas saudáveis durante o tempo que está disponível ao trabalho. Então, assim, um exemplo, né, eu fico pensando em incluir isso, por exemplo, no algoritmo, e ranquear os ciclistas também por outros critérios que não só esse da eficiência, enfim, talvez mitigasse um pouco essa lógica um pouco perversa, né? Tá querendo que as plataformas sejam ESG, né? Sustentáveis, lá. Socialmente, tem uma governança de sustentabilidade. Poderia, sim, né? Acho que é isso, assim. E, por exemplo, incluir certas iniciativas, algumas delas já fazem também, né? Que foram desenvolvidas pelos próprios ciclistas, né? Que aí contraria um pouco o que eu disse, que enquanto as plataformas têm um desenho que privilegia a individualidade, a competição, até a virilidade, assim, né? De falar, eu vou mais rápido, eu suporto trabalhar mais tempo, ou, enfim, os próprios ciclistas desenvolvem formas de relação e, às vezes, usam as próprias redes sociais, né? WhatsApp, enfim, essas tecnologias de comunicação e de informação para construir laços de solidariedade. Por exemplo, indicar para os outros ciclistas a melhor rota, ou evitar uma determinada rota, porque ali está tendo muita incidência de roubo, furto, ou identificar um local que oferece água, banheiro, que permite usar banheiro, ou que, enfim, é mais barato e que vende alimentos assim que eles podem consumir, que fazem com que eles economizem no custo da alimentação, por exemplo, da reprodução do trabalho, né? Então, eles criam informalmente laços de solidariedade. As plataformas, por exemplo, poderiam incorporar essas iniciativas e mapear essas redes de apoio, inclusive dar algum suporte para esses restaurantes, enfim, oferecendo descontos no repasse que eles precisam fazer para as plataformas por cada pedido, e tornar esses espaços polos para que os ciclistas também sejam acolhidos dentro dos próprios territórios onde eles atuam, né? Então, ao invés do iFood Pedal distribuir pontos por toda a cidade, poderia usar uma rede que já existe e oferecer algum tipo de suporte a essa rede, né? Porque, de novo, os OLs não podem sair daquele espaço delimitado, né? E os pontos do iFood ainda são muito limitados. Então, seria uma forma de ampliar rapidamente e atender a necessidade desses atores, eu imagino. Quando você ficou com eles lá os 6 meses, você viu alguma solução que algum ciclista tenha dado para algum problema que você achava que poderia não ter uma solução, alguma coisa assim? Como é que é a criatividade deles? Essa é ilimitada, assim, né? Isso é uma coisa impressionante. A gente chamou de agência na tese, né? A agência desses ciclistas é algo assim extraordinário, né? Então, para você suportar uma rotina de 12 horas diárias, assim, eu, por exemplo, conheci um ciclista que, pela métrica dele, né, eu coloquei um polar e monitorei a atividade dele durante as 4 horas, e aí assumi que isso acontecia nos outros 2 turnos que ele trabalhava, né? Somando tudo, é como se ele viesse de Cubatão a São Paulo todos os dias, porque ele trabalhava na região da Paulista e às vezes tinha que descer e subir, ele fazia isso muitas vezes. Então, somado assim, dava um desnível muito grande. E aí, enfim, esses ciclistas suportam, né? E aí, como suportam isso? Pela agência, né? Então, recorre a energéticos, a maneira de pedalar
enfim, a maneira como ele se comporta na bicicleta. Estrategicamente, ele escolhe, às vezes, entregas, né? Para evitar que ele tenha que subir e descer muitas vezes, ele acaba agenciando as entregas. Outra coisa muito curiosa é que, quando os ciclistas estão em situação financeira precária, eles acabam recorrendo aos outros ciclistas, e aí eles acabam ajudando com dinheiro, com alguns empréstimos pequenos, assim. Eles tentam elaborar textos e mandar para os clientes para tentar angariar um pouco mais de gorjetas, né? Então eles usam a criatividade para escrever, enfim. Tem uma solidariedade que eles constroem com os restaurantes, com os estabelecimentos que vendem onde eles vão pegar a comida, né? Então, alguns restaurantes oferecem lanches para esses ciclistas de maneira gratuita, uma churrascaria, por exemplo. Sempre que o ciclista vai lá, pega o que sobra do corte da carne, né? Que tá excelente, assim. Coloca no pão, fala, ó, tá aqui, se quiser. Enfim, tem essas pequenas agências, eu acho, né? Que acabam. Eu conheci um ciclista, por exemplo, que cedeu a bicicleta elétrica que ele alugava para outro ciclista que estava com muita dificuldade de suportar a rotina de trabalho. Então, acho que essas pequenas agências, assim, né, o uso das tecnologias para facilitar a rotina diária de trabalho, né? Então, acho que, para resumir, acho que a criatividade desses ciclistas, o que é positivo, está na empatia, né? Na empatia que eles desenvolvem com os outros ciclistas e que, às vezes, inclusive, usam as próprias tecnologias para exercê-lo. Eu li que você identificou que mesmo as bicicletas elétricas, elas podem não ser muito boas, porque elas não têm uma regulagem. É isso? Foi no seu estudo que eu vi isso, então. Apesar de ser elétrica, as pessoas têm que tomar cuidado para não ter algum problema ergonômico, né? É difícil dizer, porque como a gente acompanhou os ciclistas num prazo muito curto, e esses problemas geralmente vêm no longo prazo, é difícil dizer se de fato isso causaria problema aos ciclistas, né? Mas é muito provável que sim. O que acontece com as elétricas, diferentemente das bicicletas mais usuais, é que elas não têm assim uma grande variedade em termos de tamanho de quadro, de possibilidade de ajuste. São bicicletas padrão, né? E geralmente é um banco e só. Não tem como ajustar. E uma das pessoas que eu acompanhei que usava essa bicicleta elétrica era ex-jogador de basquete. Então, ele tinha quase 1,90, assim, né? Então, mesmo o banco, que é uma regulagem simples, que para evitar, por exemplo, lesões no joelho, você deveria deixar num ângulo que fosse 170, 175 graus. Então, a perna quase estendida completamente, né? No maior ponto. Numa bicicleta elétrica, ele não consegue, porque tem uma limitação de ajuste ali, né? Então, por exemplo, com essa regulagem, quanto maior a flexão, maior a sobrecarga patelar, né? Então, essa articulação que fica atrás da patela, quanto maior a flexão, maior a sobrecarga. E no longo prazo pode eventualmente acontecer, mas de novo a gente não tem como afirmar, por exemplo, uma condromalácia, né? Uma condropatia, que é um desgaste dessa cartilagem que fica sob a patela. A bicicleta elétrica tem essa limitação, né? Porém, aí de novo é a vantagem, exige menos esforço. Então, pode ser que o fato de exigir menos esforço compense essa dificuldade de regulagem. Portanto, é muito difícil dizer se isso de fato causa problemas, mas o que eu consigo dizer é que os ajustes são mais limitados e que isso compromete a ergonomia do ciclista. Se você fosse começar a fazer entregas hoje, o que você não deixaria de ter? Você teria uma bicicleta elétrica? Acho que sim,
Acho que esse seria algo importante. Talvez uma bicicleta assistida, né, em que eu precisasse pedalar, mas que o motor elétrico me ajudasse a reduzir o esforço diário. Uma bicicleta elétrica, óculos e capacete, que eu acho que são fundamentais, assim, todo ciclista precisaria usar, acho que são itens de segurança imprescindíveis. De novo, se não dependesse do indivíduo, outros atores, de novo, poder público melhorando as condições urbanas, as plataformas melhorando as condições de trabalho. Maravilha, eu adorei aí suas explicações. Eu tenho acompanhado, agora eu tenho feito uma revisão assim do que saiu de 2019 a 2022 sobre as plataformas, tanto nos jornais de grande circulação, quanto institutos de pesquisa, quanto artigos acadêmicos. Eu ainda não li os artigos, eu terminei os jornais e os institutos de pesquisa. E eu acho que uma das coisas que me chamou a atenção, que eu não conhecia na época do trabalho, foi uma pesquisa feita pela Universidade de Oxford, um relatório chamado Fair Work, no Brasil, e eles fazem esse trabalho em vários lugares do mundo, e eles atribuem nota aos aplicativos, em função de 5 critérios, acho, que é renda, gestão, transparência, condições de trabalho, tem mais um que eu não lembro agora. E aí eu percebi que é possível, de fato, melhorar as condições desses ciclistas, e acho que algo que eu era muito crítico, mas o trabalho de plataforma, de fato, tem algumas vantagens, eu acho. Assim. Você consegue compor a jornada de trabalho, tem mais flexibilidade, o ingresso no mercado de trabalho ele é menos burocrático, enfim, tem uma série de vantagens. O problema é que me parece que no Brasil as plataformas um pouco se aproveitam dessa precariedade estrutural histórica, né? Desemprego, subocupação, enfim, renda média muito baixa, para amplificar esse sistema de exploração, né? Enquanto que em outros lugares do mundo, por exemplo, Alemanha, Reino Unido, o trabalho de plataforma ele é bem melhor, assim, né? Ele oferece melhores condições, e então acho que seria possível, assim, né? E aí eu acho que, de novo, dependeria do Estado para fazer isso, né? Colocar uma legislação que regulasse melhor as condições de trabalho e oferecesse melhores condições aos ciclistas. Maravilha, maravilha, Eduardo. Esse relatório foi muito importante, assim. Rapaz, obrigado aí pelo seu tempo. Legal, foi um prazer conhecê-lo e obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço o seu tempo.